O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não tinha permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dai-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendesse ao pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e ela a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se nós fôssemos combinar as coisas, né? Eu acredito que seria difícil nós nos depararmos com a liturgia de hoje. Nada foi combinado, mas a leitura que está sendo lida em todas as missas no dia de hoje está sendo essa. Esse martírio de João Batista que acontece por causa de Herodes. Mas vamos contextualizar toda a situação para nós entendermos, porque é uma situação muito delicada. Porque o que a igreja pede para o casal é a perseverança. Quando o casal vem na igreja, lá no dia do seu casamento, a igreja pede que a única coisa que pode separar os dois é só a morte, nada mais. Só a morte pode separar. Ou seja, no dia que Deus chamar, aí sim acontece a separação. Mas enquanto Deus não chama, a separação não deve acontecer. Mas vamos voltar para a leitura. Quem tem a Bíblia, é bom até acompanhar. Mateus capítulo 14, do versículo 1 até o 12. Na verdade, o que foi que aconteceu aqui nessa situação? Herodes, a pedido de Herodíades, mata João Batista. É interessante que nessa passagem
no Evangelho de São Marcos, lá vai dizer que Herodes, ele gostava muito de ouvir João Batista. Todos sabem que João Batista é aquele que veio preparar o povo para a vinda de Jesus. Ele tinha medo de João Batista, gostava de ouvir João Batista, tinha ódio. No Evangelho de São Marcos vai dizer que ele odiava também João Batista. E a pedido de Herodíades, ele prende. Quando eu estive na Terra Santa, eu tive a oportunidade de conhecer esse lugar aonde Herodes fez essa comemoração da festa natalícia dele. E lá a gente vê, era um antigo palácio, claro, agora só tem restos desse palácio. E lá a gente encontra uma cisterna, aonde ele mantia João Batista cativo, preso ali dentro. Então ele manda matar, porque Herodíades mandou. Mas por quê? Vejam lá, me acompanhem, Mateus 14, versículo 4. Diz assim: pois João tinha dito a Herodes: não é permitido tê-la como esposa. Então quer dizer que João Batista, quando Herodes ia lá na prisão ouvir João, João falava para ele do reino dos céus, falava da vinda de Jesus, do Messias esperado, mas ao mesmo tempo João Batista, ele não deixava de dizer para Herodes: Herodes, você está vivendo uma vida errada. Olha, não é permitido você estar com Filipe. Ele é o seu irmão. Ou não é permitido você ficar com Herodíades. Ela casou com o seu irmão, ela é sua cunhada. Mas veja só, gente, essa família já era uma confusão. Veja só, Herodes o Grande, quando a gente estuda a história da salvação, ele foi aquele que construiu, ou melhor, restaurou o templo de Jerusalém. E esse Herodes, ele teve alguns filhos. Peguem comigo que nós vamos ver os filhos dele. Lucas, capítulo 3. Eu estou fazendo isso para contextualizar, e eu peço que vocês prestem bastante atenção, senão vocês vão ficar perdidos no que a leitura está falando hoje. Então Herodes o Grande, ele teve esses filhos, vejam só, Lucas capítulo 3, versículo 1. No 15º ano do reinado do imperador Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, porque esse Herodes aqui, ele é o filho do Herodes o Grande, porque Herodes o Grande, ele teve os filhos, e um dos filhos se chamava Herodes. Herodes tetrarca da Galileia, ou seja, ele era governador da região da Galileia. Ele era governador de Caná, ele era governador de Nazaré, ele era governador de Magdala, ele era governador de Cafarnaum. Toda essa região que estava ali, ele era governador. Esse Herodes, que é justamente esse que mandou matar João Batista. Mas ele tinha outros irmãos, vejam só. Seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, era um outro governador. E Lisânias, que era um outro governador, mas filho de Herodes o Grande, que era tetrarca da Abilina, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás. Então Herodes, ele tinha esses 4 filhos.
Só que esse Filipe, que está escrito aqui, que era tetrarca ou governador da Itureia, não é o Filipe da leitura de hoje. Esse Filipe da leitura de hoje é um outro irmão de Herodes. Herodes o Grande, ele teve mais ou menos umas 7 esposas. 7 dias, cada dia ele visitava uma, né? Tinha 7 esposas. Dentre essas esposas, ele teve um caso, esse Herodes, com uma tal Mariana II. E é essa Mariana II que teve um filho chamado Filipe. Ele não era governador como o outro Filipe, mas ele era irmão também de Herodes. Estou entendendo até aqui? Estou entendendo? Então tá bom. Esse Filipe casou com essa tal Herodíades, que teve uma filha chamada Salomé. Agora veja a complicação. Herodíades, ela queria ter uma vida melhor. Esse Filipe aí era um pobretão, não podia oferecer nada para ela. Herodes podia. Veja só, quando a pessoa quer viver com outra por interesse, para resolver a sua vida financeira, foi assim Herodíades. Aí o que foi que ela fez? Ela larga Filipe, que é irmão de Herodes, para casar, para ficar com Herodes. Então o que foi que ela fez? Ela ficou com o cunhado dela. Dá para entender? Ela estava com o cunhado, ela estava errada. Era para ela estar com o irmão de Herodes. E era justamente isso que que João Batista dizia: Herodes, você está com a mulher do teu irmão, você está errado, você precisa mudar. Era só isso que João falava para ele. Herodes, faz uma revisão de vida, você está errado, você está com a mulher do seu irmão. Mas por que Herodes, por que João Batista falava isso para Herodes? Aí a gente tem que ir lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, que é o livro da lei, das prescrições, de como os filhos de Deus devem andar, fazendo a vontade de Deus em tudo. Então no livro de Levítico, vamos lá, quem tiver a Bíblia, vamos ver só esse pedacinho. Levítico, capítulo 18, versículo 16. Diz o seguinte, ele começa dizendo que nenhum homem deve descobrir a nudez da sua mãe, nem do seu pai, nem do seu irmão. Mas no versículo 16 ele diz o seguinte: nem a da mulher do teu irmão. Está vendo? Descobrir a nudez significa ter um relacionamento com aquela pessoa. Então Deus já tinha dito: ninguém pode ter um relacionamento com a mulher do irmão. Ele diz, é a nudez do irmão.
Por isso que João Batista dizia para Herodes: Herodes, na lei de Deus diz que você não pode ficar com ela, porque ela é a mulher do teu irmão. Mas, gente, isso aqui ainda é uma confusão, ainda melhor, quando se descobre que Herodíades, ela era filha de Aristóbulo, que era outra enteada lá de Herodes o Grande. Veja que confusão. Não vou nem entrar mais em detalhe. Significa o quê? Que Salomé, essa que dançou, ela era sobrinha de Herodes. Olha que confusão familiar. E João Batista estava tentando consertar a situação. Agora veja, Herodíades, que tinha deixado o irmão de Herodes para ficar com ele, vocês acham que ela estava gostando da conversa? Claro que não. E João Batista ficava lá da prisão gritando: Herodes, ela é a esposa do teu irmão. Gente, imagina aquela mulher ouvindo todo dia a voz de João Batista. Ela já não aguentava mais, porque a consciência dela estava pesando. Porque quando a gente está numa situação errada, a gente sabe. Então, se ele estava sendo um problema, é melhor fazer o quê? Eliminar. Vamos matar. Imagine, está lá Herodes no seu palácio, aquela grande festa realizando. Estavam lá os políticos, soldados, algumas pessoas importantes da sociedade. Aí Herodes manda, na verdade, a sobrinha dele dançar em frente a ele. Não tem a dança da barriga, não, do ventre. A dança do ventre. Imagine, ela estava, na verdade, seminua na frente de Herodes e de todo o grupo que estava ali. Aí ela começa a dançar. Herodes já estava meio que embriagado. Ele estando meio embriagado, ele ficou seduzido pelo corpo da sobrinha. Olha só que confusão. Na verdade, ele desejou a menina. E nessa de desejar, ele falou algo que ele jamais deveria falar: eu te dou tudo. Mas ele imaginava que ela ia pedir assim, joias, algum terreno, alguma coisa. Aí ela vai e pergunta para a mãe disse agora, se ele prometeu na frente dos políticos e de tantas pessoas importantes, ele não vai poder voltar atrás agora, ele não vai poder retornar. Eu quero a cabeça de João Batista, fala para ele. Aí ela vai e fala. Herodes, não querendo fazer isso, mas sentiu-se obrigado, mandou. Agora veja, gente, que coisa, né? Numa festa de aniversário, chega um soldado com a cabeça de um homem ali numa bandeja e mostra. Que bonito, hein? Que festa de aniversário. Aí ela disse, agora, aquele que vivia dizendo que eu não podia ficar com você, está morto, agora pronto, ninguém vai mais nos incomodar. E vocês viram ali que termina dizendo que os discípulos de João depois foram contar para Jesus. Imagine quando Jesus soube também que Herodes tinha matado João Batista naquelas condições.
O corpo foi para um lado e a cabeça foi para o outro. Por isso que Jesus chama de Herodes e aquela raposa. Você sabe o que é raposa, né? Quando a gente diz aquela raposa, quando a gente fala assim com alguém, Jesus chamava Herodes disso. Vocês estão vendo aqui que é um problema matrimonial? É um problema de traição. Um problema de traição por causa de situação financeira. Eu quero melhorar de vida. Se esse Felipe não pode, vou no Herodes, que ele é governador, eu vou ser a primeira dama da Galileia. E vou ganhar muito, e vou ser muito feliz com ele. Olha que situação, gente. Claro que a palavra de Deus aqui ela não está condenando, mas veja, ela está nos levando vocês que são casados, a uma reflexão. A uma reflexão daquela promessa que vocês fizeram no altar, junto com o sacerdote que assistiu o casamento de vocês, e toda aquela comunidade, os seus parentes, os seus padrinhos, os padrinhos que estavam ali do lado, para testemunharem e dizendo sim, esses dois estão aptos para o casamento. E ali vocês prometeram, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por toda a vida, até que a morte nos separe. A única coisa que pode separar é a morte. Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo que situação? Hoje, gente, Jesus está convidando você, casado, a fidelidade. Não importa hoje o que vocês estejam vivendo, mas é preciso que vocês vivam a fidelidade. Vocês se lembram que ontem eu falei que quando nós olhamos para um casal casado, nós olhamos porque nós queremos ver em vocês a presença de Jesus, que é fiel à sua igreja. Ele é o esposo fiel. Certo que nós somos meio que assim, nós erramos muitas vezes, mas Jesus é fiel. Ele é fiel e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ele não nos abandona, e Ele dá a vida por nós, até pelas nossas infidelidades. Vocês se lembram do que eu falei ontem? Quer dizer, o amor de Jesus pela esposa que somos nós é tão grande que nada pode separar. Você sabe quando é que Jesus fica com ciúmes de nós? Quando Deus fica com ciúmes de nós? Nós somos a esposa. Aí de repente, nós abandonamos Jesus e partimos para uma religião pagã, que não professa Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Ou seja, diz que Jesus foi um grande homem, foi um grande profeta, mas Deus não, Ele não é Deus não. Deus só é aquele Deus daquela religião lá, é Ele que é o Deus. Então veja, o que é que acontece? É a mesma coisa que aconteceu com Herodíades. Deixa o esposo para viver com outro. Então, quando eu, que sou católico, sou cristão, abandono Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, e vou para outra religião pagã, o que é que eu estou cometendo? Um adultério. Eu estou abandonando o meu Deus para viver com outro. O livro de Oséias fala muito bem disso.
Deus fala assim: você me abandonou para adorar o Deus Baal, o Deus da fertilidade. Você é infiel a mim, Deus fala, que sou fiel a você. Você me abandonou para servir a outros deuses. Estão vendo como o nosso relacionamento com Deus está bem ligado ao relacionamento de você, esposo e esposa? Os namorados e os noivos que estão aqui, porque eles estão me encontrando por aí, estão dizendo assim: fala dos namorados, fala dos noivos. Aqui é o acampamento para casais. Então, os noivos vão vendo e os namorados vão vendo a pessoa que está do teu lado, que você está querendo casar um dia, para você saber, a partir do casamento, se você assume ou não. Foi só um parênteses que eu abri. Veja só, gente. Abandonar o divino esposo, que um dia virá na sua glória para buscar a sua esposa, que é a igreja, que somos nós. Imagine que dor no coração vai ser para Jesus, quando Ele vier na sua glória e encontrar a sua esposa servindo a outro esposo, servindo a outro Deus. Ele é fiel. Como vocês precisam ser fiéis. A sua esposa, ela não é como um copo descartável que usa e joga fora e depois vai usar um outro copo. O seu esposo não é um copo descartável que você vai usá-lo e vai jogar fora e depois vai usar outro. A sua esposa é aquele copo que não se joga fora. Não sei se o exemplo dá para entender. Lá em casa, existe um copo plástico. Eu tenho 44 anos. Lá em casa existe um copo de plástico que eu usei quando era criança. Esse copo, é durável. Só a morte vai nos separar, pelo visto. Anos e mais anos. Esse copo está lá. Só não estou usando ele porque eu não estou morando mais em casa. Mas o copo está lá. Estão entendendo? Nós estamos na era do descartável. A gente usa e joga fora. Aí você que é namorado, agora eu vou falar para você, porque você quer que eu fale para você. Então veja, você está com a sua namorada, ou sua namorada está com você. Aí um dia vocês resolvem casar e você diz assim: olha, vamos tentar. Se der certo, não. Se tem dúvida, não case. Pelo amor de Deus, se tem dúvida, não case. Quando se vai, vai porque eu estou convicto. Ele tem defeito, mas eu estou convicta. Ela tem defeito, mas eu estou convicto. Quero viver com ela, quero viver com ele até que a morte separe. Só a morte pode separar. Eu estou falando para você, porque de repente você pode estar nessa situação, você que é casado agora. Não dá mais para voltar, agora é só para frente. Eu fiquei impressionado um dia, eu estava ali no confessionário,
E uma mulher, ela estava indo para o casamento do filho dela. Olha só que coisa, viu? Ela veio de uma cidade lá do Nordeste e estava indo para o casamento do filho dela, aqui no estado de São Paulo. E ela parou para vir aqui na Canção Nova para buscar até a orientação do que estava acontecendo. E ela falou o seguinte para mim: padre, era uma quinta-feira, o filho ia casar no sábado. Ela disse assim: padre, eu estou vindo e o meu filho falou o seguinte, que ele não vai casar mais. Eu disse, meu Deus do céu. Quando a gente pensa que um casamento está pronto para acontecer daqui a 3 dias, a gente pensa o quê? No escândalo, a gente pensa nos convidados, a gente pensa em tanta coisa, né? Aí eu disse para ela, me conta então, por quê? Ela disse, ó padre, ele falou que ele não vai casar, porque ele está querendo casar com ela apenas porque eu e o pai dela queremos. Porque a menina é muito boa, ela é maravilhosa, porque nós gostamos, e é a filha que nós queríamos, ou melhor, é a nora, né? É a nora que nós desejávamos, que casasse com o nosso filho. Mas só que ele disse assim, mamãe, eu não quero no dia do meu casamento, que é um dia de muita festa, de muita alegria, todo mundo na alegria festejando, e eu chorando porque tinha feito a coisa mais errada da minha vida. Aí eu disse assim para ela, quando a senhora chegar lá em São Paulo, dê um abraço no seu filho e diga para ele, parabéns. Porque só um homem de fibra para tomar uma decisão dessa no momento desse. Só um homem que quer a felicidade daquela menina para fazer uma coisa dessa. Porque, imagine, ele ia casar com uma mulher que ele não gostava, simplesmente porque os pais gostavam. O que é que iria acontecer, gente? Daqui a um mês, acabou. Separação. Vocês que são casados, vocês sabem como é que é a vida de casado. Não é fácil. É igual vida de padre, não é fácil. Mas é bom. É bonito. Não é fácil, mas é lindo, é maravilhoso. Oh, se Deus não me chamasse para ser padre, claro que eu ia casar. Eu não sou bobo. Solteirão é que eu não ia ser. Mas ele me chamou para ser sacerdote, para me unir a ele. Ele é o meu noivo, ele é o meu esposo. Eu não sou solteirão não, eu sou casado. Eu sou casado também. Se vocês são casados, eu também sou. Não sou solteirão não. Tem gente que acha que padre é solteirão e não entendeu nada. Mas o casamento é bonito por causa de que também, porque existem essas divergências. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Aí, tá bom, hoje eu vou morrer, porque já que você gosta disso, eu vou morrer para fazer a sua vontade. Mas por favor, da próxima, faça a minha também, viu? Da próxima você morre. É assim, olha. Agora quando fica naquela, não vou morrer, não vou morrer, não vou morrer, aí pronto. Casamento sem morte não é casamento, tem que ter morte. Porque se não morre, como é que vai ressuscitar? Como é que vai se contar as vitórias? Se está tudo, se você quer um casamento assim, não existe, gente, um casamento assim tão perfeito, né? Aquela perfeição,
Nossa, os dois parecem que é um I love you daqueles que você fica assim olhando, meu Deus, eu queria que fosse assim, o meu fosse assim. Não, vai morar junto com eles que você vai ver como é que é também. Tem muita cebola também para comer, muito jiló, mas está ali, olha. Mas nós vivemos hoje numa sociedade onde todo mundo quer viver bem. Então, quando está namorando, diz assim: vamos tentar, se der certo. Não, é para dar certo. Hoje foi bonito de manhã cedo. Eu estava indo para rezar, umas 4:30 da manhã, por aí. E tinha um ônibus ali que tinha chegado com um grupo. E eu estava querendo passar, eu estava no carro, eu estava querendo passar. E o ônibus estava bem assim na minha frente. E um monte de mala, o pessoal pegando mala. E eu parei bem de frente assim com o farol, né? O farol aceso lá. E ali eu achei interessante, os casais tudo, né? Achei bonito. Aí eu vi os idosos, eu disse: nossa, tem casal idoso, que bonito. É tão bonito você ver um casal idoso, sabe por quê? Porque diz assim: olha, dá para perseverar. Os casais, tinha até um assim, só com uma camiseta dessas sem manga, né? De manhã um frio. Eu disse: nossa, o homem ali é do bom mesmo, viu? Aquele senhor lá. E o pessoal pegando mala, tá? Aí todo mundo passou, e as malas ainda ficaram assim. Aí veio uma mulher, ela não sabia que era eu que estava no carro, né? Vinha ela com, acho que o esposo dela estava na frente. Aí o esposo olhou e passou. Aí ela, na sensibilidade dela, ela foi, tinha uma mala assim na frente, ela tirou a mala, aí eu passei. Talvez até ela esteja aqui, eu nem sabia que era eu que estava lá. Aí eu passei. Foi de manhã cedo, ali na pousada Sérgio Habib. Olha ela lá, ó. Obrigado por ter tirado a mala, viu? Muito obrigado. Era eu que estava ali naquela hora. Mas voltando, mas foi tão bonito ver aqueles casais ali e vendo os idosos. Mas é bom também ver os novos, porque você vendo os novos, você vai dizer assim: um dia eles vão chegar lá também. Eles não estão experimentando, uma vez que já estão casados, eles não estão experimentando se eles vão chegar lá. Eles vão chegar lá sim. Não é para experimentar, é para ir em frente. Então, vocês que são casais novos, vejam os idosos e dizem: é possível. Mas se você for olhar a história deles, vocês vão perceber: olha, não foi fácil também não. Olha, tantas situações difíceis eles passaram. Mas eles não precisaram se largar para tentar uma nova vida com outra pessoa. É possível. Na verdade, essa leitura e o que João Batista estava dizendo para Herodes era: Herodes, deixa seu irmão ser feliz, Herodes. Manda essa mulher de volta. Se ela tem que viver na pobreza com o seu irmão Filipe, que fique. Ela casou com ele. Quer dizer, o Filipe estava vivo ainda. Imagine o irmão sabendo disso, né? Que a esposa dele estava agora com o irmão dele. Nem esperou o bendito do irmão morrer. Já foi antes. Toda vez que eu vejo um senhor de idade com a sua senhora de idade, casados, eu olho para eles e digo: olha a fidelidade de Jesus para com a sua igreja. Olha como Jesus é fiel, fiel até a morte. Olha como sua morte pode separá-los. É uma maravilha.
Isso merece uma salva de palmas. Olha que lindo. Agora, vejam só, gente. Mas o mundo que nós vivemos hoje, que não é tão diferente do tempo de Herodes, esse mundo que é secularizado, paganizado, que não aceita Jesus, esse mundo, ele prega o contrário. Ele diz assim, olha, se não está dando certo, arruma outra. E como é que eles fazem isso? Eles fazem de forma bem subliminar, na novela das 7, das 8, das 9, das 10, nos filmes das madrugadas. A gente vai assistindo e vai vendo, né? Ali o casal que não deu certo, aí de repente ele já arruma a prima, arruma não sei quem lá, a amiga da esposa, e vai com ela, e agora aparentemente eles estão felizes. Então quando você que é casado, que está passando por uma dificuldade de relacionamento com o seu esposo, você assiste algo desse tipo, a sua cabeça vai sendo feita. E quando a sua cabeça vai sendo feita, aí vai aparecer uma pessoa que vai te compreender, que vai te elogiar, que vai dizer assim, nossa, seu marido nem olha para você. Você diz, é mesmo, ele não olha, até que enfim um que me olhou. E aí, gente, vai acontecendo o quê? Essa confusão de Herodes, pai com filho, com neto, com tia, com tio. Aí, nas encruzilhadas da vida, a gente encontra um irmão que a gente nem sabia que era nosso irmão, porque é meio irmão, aí diz assim, olha, eu sou filho do seu pai. O que é? Está vendo as confusões que vai se gerando aqui e acolá? Mas essa confusão não pode acontecer. Deus não quer isso para vocês. Deus quer a fidelidade até a morte. Na luta diária, na pobreza, ou na riqueza, ou na doença. Agora mesmo antes da missa, eu estava bem ali, naquela parte ali de cima, não sei se vocês viram. Aí eu abracei ali uma mulher, depois o esposo dela chegou. Aí eu rezei um pouquinho por ela, por quê? Acho que deu trombose nela e ela ficou cega. O esposo dela está ali, cuidando dela. Na trombose ou na cegueira, você é minha esposa, eu não vou te largar. Eu não sei nem o que está acontecendo, mas eu não vou te largar. E ela tem que deixar se permitir agora de que o esposo cuide dela. Agora os olhos dela, eles não são uma carne só. Os olhos dela agora são os olhos do esposo. Até que Jesus não intervenha, até que ela faça uma cirurgia e seja curada, ou até através de uma oração, ela volte a enxergar. O esposo vai ser os olhos dela. É ele que vai conduzi-la para a cozinha, para o banheiro, para o quarto. Ó, bem, cuidado, tem um sofá aqui na frente. Estamos agora no quarto, bem, ó, a cama, pode sentar. Qual é a roupa que você quer? Ah, eu quero aquela que você comprou no dia do meu aniversário. Ah, aquela, vou lá. Aí, nossa, bem, você está linda. Eu sei que você não está vendo, mas eu estou enxergando, eu estou vendo, você está, ó, chique. É a esposa mais bonita da face da terra. Você é demais, meu amor. Até morrer cuidando dela. Mas vamos pedir que ela seja curada assim para voltar a enxergar.
Mas se hoje for preciso que ele, é Alexandre o nome dele, não sei, como é que é o nome dele? Vocês que estão aí ouvindo? Marcos. O Marcos vai cuidar de você, minha santa. Ele vai cuidar de você. Não é isso que vai separar vocês dois, não. Porque acima disso está o amor dele para com você. Aí o mundo vai dizer o quê? Larga, ficar com uma mulher assim, arruma outra. Não, Deus não quer. Não dê uma de Herodes e muito menos de Herodíades. Não dê com ela até o final. É isso aí, com ele até o final aí, ó. Com o cavanhaque dele aí, ó. Você deve gostar tanto desse cavanhaque, né? É isso aí. Isso aí. O dia a dia. Às vezes a dificuldade vem, os problemas vêm. Dá vontade de jogar tudo para cima. Mas quando tiver vontade de jogar para cima, faz assim, ó. Joga ele para cima e pega ele de volta. Aqui, ó. Joga para cima e pega de volta e segura aqui, ó. Faz assim. Mas não deixe a sua esposa, não deixe o seu esposo. Mas como é triste, gente, a gente saber que um homem idoso, um homem de 60 anos, de repente encontra uma menina de 31 anos, eu não sei, parece que essa menina está atrás de dinheiro, gente. É money. Já sabe mesmo que daqui a pouco tempo ele morre e quer herdar todo o dinheiro suado. Aí ele vai e deixa aquela que é fruto de anos e anos, de trabalho, a obra de arte que está ali na frente dele, de anos suando ali com ela, e agora ela está ali com os cabelos brancos. E isso acontece também de forma diferente, contrária, né? É a mulher que deixa para ficar com um rapaz novinho. E aquela obra de arte, deixar o suor. Para quê? Para andar por aí dizendo que está com um troféu? Esse troféu é de lata. O troféu de ouro está na tua casa. Ali é o troféu de ouro, que foi trabalhado durante anos e anos, de sofrimento e tudo, de vitórias, de derrotas e de vitórias ali dentro, mas que vocês foram na fidelidade, Não façam o que o mundo está pedindo, não. Eu repito, eu quero olhar para vocês e quero ver a fidelidade de nosso Senhor. E quero ver que Jesus ele é fiel à sua esposa, que falha, que erra, mas que Ele está aí, mas que Ele dá a vida e vai até a morte dando a vida. Não vamos viver de situação descartável, não vamos optar pelas coisas mais fáceis. O que é mais difícil é bom quando é difícil, porque se dá valor. Quando a gente recebe tudo na mão, a gente não dá valor, não. Você recebe uma casa de presente, você não dá valor, mas se foi a casa construída com o suor do trabalho de vocês, o concreto que foi comprado, com cocada que você vendeu, com pão que você vendeu, e foi juntando dinheiro, e foi comprando lajota, e foi comprando cimento, e a casa foi construída dessa forma. Quem é que não vai dar valor? Quem é que vai querer um presentão? Quem é que vai querer mudar a casa da luta do dia a dia por um palácio dado? A pessoa fica até ali, não, tudo bem, eu até aceito o palácio, mas eu não posso deixar essa casa. Eu posso então usar o palácio para minhas casas, para tirar as férias, mas eu gosto da minha casa. Aqui está o dinheiro da cocada, aqui está o dinheiro do pão. Está o dinheiro do bolo que eu vendi, do pedacinho de bolo que nós fomos juntando.
E isso vocês foram juntando juntos, para agora, por causa de outra pessoa, por causa de uma situação qualquer, você vai deixar. Não deixe. Lute para não deixar, pelo amor de Deus. Lute para não deixar. Porque é isso que nosso Senhor quer. Porque é preciso chegar. Como eu sempre falo nos encontros de casais, um dos dois precisa levar o caixão. Só aí sim é a separação. Você precisa chegar ao ponto de, quando você receber a notícia, ser muito duro para você, de saber: agora ele foi ao encontro de Deus, eu não queria, mas ele foi. Agora ela foi, eu não queria, mas ela foi. E você ir lá fazer o velório dele ou dela, e levar o caixão e enterrar, e dizer assim: carne da minha carne, agora está entregue, Senhor, é teu. E viver uma santa viuvez. Como eu sei que tem muitas viúvas aqui no meio, e muitos viúvos também. E viver das lembranças agora, dos bons momentos. Do pedacinho de bolo que você vendeu para construir a casa. E lembrar. E saber que agora ele ou ela está lá na glória de Deus, contemplando a face de Deus, porque você o entregou, porque você foi até o final. Não foi fácil, foi uma luta. E lembrar ali, olha, vamos juntar agora o dinheiro para comprar a lajota, vamos agora juntar o dinheiro para comprar o cimento, vamos agora juntar o dinheiro para o acabamento. E viver dessas lembranças com bastante alegria. Viver aquela santa saudade. Oh, meu bem, se você estivesse aqui agora. Ai, meu amor, se você estivesse aqui agora. Aí sim, os seus filhos vão dizer: eu quero ser como o meu pai e quero ser como a minha mãe. E não vai ter essa confusão toda como teve na vida de Herodes, com Herodíades e tudo mais. Deus quer a sua fidelidade, até que a morte os separe. Obrigado pelo seu amém. Pode ficar tranquilo que dificuldade nós teremos, viu? Não tem jeito, nós estamos no mundo. Lá não, lá no céu nós não teremos dificuldade não, mas aqui as dificuldades vão surgindo. Mas vai, passa um dia, passa 2 dias, 3 dias, uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, 1 ano, aí comemora 1 ano, 2 anos, comemora 2 anos, 3, 25 anos, 30, 40, aí está se aproximando os 50 anos, aí Deus leva, aí diz: não, ô Senhor, não deu, o Senhor poderia pelo menos ter deixado mais de completar os 50, mas não tem problema, né, Senhor? Aquele já estava na hora de ir. Vai com Deus, vai com Deus. Entregou, é para entregar. Entregue a tua esposa para Deus no dia que Ele chamar. Entregue o teu esposo a Deus no dia que Ele chamar. Ali. E o mundo dizendo: fica com outra, separa, fica com outro. E você dá até aquela vontade, mas você diz: não, não. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Eu nunca vou esquecer a cena de quando eu recebi a notícia que meu pai havia morrido. E quando eu cheguei no velório lá em Vitória para celebrar a missa de corpo presente do meu pai,
E quem foi que eu encontrei lá? O corpo do meu pai. E minha mãe do lado, com a bengala dela, olhando para ele. Eu disse: Dona Maria, a senhora é uma mulher de fibra. Entregou, hein? Entregou. Não foi fácil, mas ela entregou. Entregue. Fidelidade. Até o dia que o Senhor chamar. Vamos ficar em pé? O que é que vocês podem fazer agora, senão isso? Você é o máximo, você está sempre na frente. Abraça. Isso. É para chorar, chore mesmo. Ainda mais se você pensou em largar. Agora está na hora de dizer: olha, não vou te largar mais não. Depois dessa, não largo. Vou ficar com você. E você que o seu ficou em casa, volte para casa com propósito. Ainda mais se você veio com propósito, como hoje eu vi na oração da manhã, quando o Márcio e a Aziz estavam rezando aqui, eles falaram isso. Ainda mais que você veio dizendo assim: hoje, esse final de semana vai ser a resposta. Então a resposta é essa: fique, não largue, vá até o final com esse presente. Até o final com esse presente. O que é que tem que fazer mais? Abraça. Abraça. E você que não veio, o seu não veio, ou a sua não veio, abrace no coração agora. E o propósito é esse. Como Cristo amou a igreja e foi fiel à igreja até a morte, eu irei e quero ser fiel até a morte. Para um dia os seus filhos verem a mesma cena que eu vi. Meu pai no caixão e minha mãe do lado entregando. E o filho chegando para celebrar a missa, de corpo presente, para dizer para o Pai do céu: receba-o nas moradas eternas. Porque ele foi até o final, com todos os defeitos dele, mas ele foi até o final. E eu quero te pedir, Jesus, a graça agora, Senhor. Eu entrego, Senhor, e peço-te a graça da fidelidade, meu Senhor e meu Deus, de serem fiéis diante da promessa feita no altar, pois o mundo, Senhor, precisa do exemplo, e eles precisam, Senhor, ser sal e luz, porque eles precisam dar o sabor ao mundo também. E precisam, Senhor, clarear o mundo que anda nas trevas. Derramai a tua graça, Senhor. Derrame a tua graça. E nós te glorificamos e te exaltamos. E por esses casais aqui presentes, Senhor, eu te glorifico, te exalto e te bendigo. E todos aqueles, Senhor, que estavam até com sentimento de querer largar, que eles sejam banhados na força do teu Espírito, e que sejam fiéis na alegria e na tristeza,
na saúde e na doença, até que a morte os separe, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado